Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tem algum aluno aí? Vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar português. Peguem aí o seu livro e vamos hoje trabalhar sobre palavras homônimas e palavras parônimas, tá certo? Vamos entender agora o que são palavras homônimas, tá? Prestem bastante atenção, que são palavrinhas bem fáceis para a gente diferenciar. Lembra que a gente estudou sinônimos e antônimos? Agora nós vamos estudar palavras parônimas e homônimas. As palavras homônimas, elas possuem a mesma pronúncia e às vezes a mesma grafia, que quer dizer a mesma escrita. Só às vezes que elas têm a mesma grafia, tá? Então, as palavras homônimas, vamos a alguns exemplos delas, tá certo? Primeiro exemplo, a palavra concerto. A palavra concerto, com C, ela significa orquestra, um conjunto musical com vários instrumentos, tá certo? Então, a palavra concerto com C significa uma orquestra, vários instrumentos, um conjunto musical, tá bom? E temos a palavra concerto com S. A palavra concerto com S é de consertar alguma coisa que está quebrada, tá certo? Então, fazer reparos, consertar. Tá ok até aí? Então, a única diferença entre as palavras concerto, eu falei da mesma forma, a mesma pronúncia, tanto o concerto com C, como o concerto com S, tá certo? Então, ela tem a mesma pronúncia, porque não diferenciou nada na palavra, mas a única diferença é da grafia. Uma se escreve com C e a outra se escreve com S, tá certo? Então, essas são palavras homônimas. Tem a mesma pronúncia, mas só tem uma letrinha diferente. Tá ok até aí? Então, agora vamos às palavras parônimas, tá bom? Então, as palavras parônimas, elas possuem escrita e pronúncias diferentes, tá? Então, quando eu vou falar a palavra, duas palavras, ela parece ser igual, mas a pronúncia é diferente e a escrita é diferente e tem sentidos diferentes também. Três características das palavras parônimas, tá certo? Então, um exemplo de palavras parônimas: absorver. Absorver quer dizer aspirar. Absorver. Veja a pronúncia da palavra e vai estar aí escrito para vocês verem. A palavra absorver quer dizer aspirar, tá certo? Como se fosse um aspirador de pó. Aspirou, absorveu. É como se alguém falou algo para mim que eu não gostei, mas eu não falei nada, só absorvi, tá certo? Eu só aceitei o que ela falou. Absorver. Agora, a outra palavra parônima de absorver é absolver. Veja que a pronúncia é diferente. Absorver, tem aspirou. Absolver. Veja que a pronúncia é diferente. Absolver quer dizer perdoar, quer dizer inocência, tá certo? Então, absolver. Alguém fez algo de errado e aí eu perdoo ela, tá certo? Ela fez algo de errado e ou ela foi culpada por alguma coisa que ela não fez, ela é inocente, então ela foi absolvida, tá certo? Então a palavra absorver é uma e absolver é outra. São duas palavras, são parônimas porque as pronúncia é diferente, a escrita é diferente e tem sentidos diferentes. Então, quando tem essas três características, as duas palavras são parônima da outra.
Homônima, vamos lembrar, homônima é aquela que possui a mesma pronúncia, tá? A mesma pronúncia. 3 características da palavra homônima. Possui a mesma pronúncia, pode ser escrita da mesma forma e também não, tá? Então, às vezes é escrita da mesma forma, às vezes não. E tem sentidos diferentes. São parecidas, né? Mas aí a gente, vamos só nos focar na pronúncia. Quando for pronúncias parecidas, a mesma pronúncia, é homônimas. Quando for a pronúncia diferente, é parônima, tá certo? Então, vou também deixar outros videozinhos para vocês entenderem melhor sobre as palavras parônimas e homônimas. E também vou deixar alguns exemplos, tá certo? Também, hoje nós vamos fazer algumas atividades relacionadas ao gênero textual receita. Lembra que na semana passada a gente estudou a receita, tá certo? E nós fazemos uma receita junina, tá? E hoje nós vamos trabalhar o gênero receita no livro, tá? Eu vou deixar as páginas para vocês, tá certo? E temos aí uma deliciosa receita no livro, que é de trufas de chocolate, tá bom? Então, vocês vão fazer a leitura do gênero textual receita, vão fazer as atividades, tá bom? Que vocês já estão, né, excelentes, vocês já estão, craques. Por quê? A gente já estudou esse assunto na semana passada e vocês estão, de parabéns, porque compreenderam direitinho o que é o gênero textual receita, tá certo? Mas antes eu vou fazer a leitura. Vou fazer a leitura do texto, do gênero textual receita, que é trufas de chocolate. Vamos lá aos ingredientes. Os ingredientes são 400 gramas de chocolate de leite picado, chocolate ao leite picado, uma lata de creme de leite sem soro, uma colher de mel, chocolate em pó para envolver as trufas, tá certo? Então, como fazer? É o modo de preparo. Coloque o chocolate em uma tigela e leve ao micro-ondas em potência média por 1 minuto. Retire, mexa e leve de volta ao micro-ondas por mais 1 minuto. Junte o creme de leite e o mel. Mexa até ficar bem misturado e leve à geladeira por 2 horas. Pegue pequenas porções do doce com uma colher de chá e envolva-as no prato com o chocolate em pó com a ajuda de outra colherinha, tá? Envolva-as no chocolate, coloque as trufas em forma ou em colheres e sirva em temperatura ambiente, tá certo? Então, essa receita de trufas de chocolate, ela é bem diferente, porque ela não tem aquele recheiozinho dentro, que a gente geralmente compra e vê que tem um recheiozinho dentro das trufas. Essa trufa é tipo brigadeiro, tá certo? Então, vamos aí às atividades, leiam o vocabulário, tá certo? E aqui eu estou aguardando vocês para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Vou deixar as páginas e boa aula para vocês. Tchau! Até mais tarde!